A verdade é que o sono, ele é tão importante para todos os âmbitos da vida que por muitas vezes a gente negligencia. Todo mundo dorme, né? Então, assim, uma hora dorme, é só ligar o toque e vai dormir. Na verdade, não, gente. O sono é algo que a gente constrói ao longo do dia para poder desfrutar à noite. Então, existe em cada fase de vida um tempo, uma média, né, de tempo adequada, mas existe sim uma variabilidade entre os indivíduos. Então, tem gente que com 6 horas efetivamente vai estar disposto, vai estar bem, tá? Agora, o que os estudos mostram é que menos que 6 horas tende a ter alguma repercussão. Que a gente pensa que essa questão do sono é só algum médico ou algum odonto que vai resolver. Não é, gente, é multidisciplinar. Às vezes a gente vai chamar nutricionista, a gente às vezes vai chamar o psiquiatra, o psicólogo, né? Bom dia, pessoal. Eu sou Eduarda Magaldi, sou médica otorrinolaringologista, especialista em plástica facial e rinoplastia. Bom dia, pessoal. Eu sou Adriana Monteiro, obstetra e especialista em parto, né? Esse é o Bom Dia, Doutoras. Um bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. O sono é fundamental para a nossa saúde, beleza e qualidade de vida. Mas diferente de um interruptor liga e desliga, o acionamento do sono ideal deve vir de forma gradual, mais como um dimmer, e é resultado de uma rotina que estabelecemos ao longo do dia, especialmente influenciado pela prática de atividade física e exposição solar adequada. Estudos revelam que 72% dos brasileiros enfrentam problemas relacionados ao sono, incluindo insônia, apneia do sono ou bruxismo. Para as mulheres em fase reprodutiva, onde a privação de sono torna-se lugar comum demais para revisitar, mas também para as adolescentes que não têm seu ritmo biológico respeitado, e para os idosos que ciclam entre dormir o dia todo ou ficar acordado a noite toda. Uma noite mal dormida pode influenciar todos os âmbitos de nossas vidas. Se o sono é uma necessidade básica e universal, por que, como sociedade, enfrentamos tantos desafios para garantir uma boa qualidade de sono? E para me ajudar e ajudar todas nós convidamos uma pessoa maravilhosa, entendeu? Especialista em ortodontia e odontologia do sono, mestre e doutoranda, atua em serviço público e particular aqui na nossa cidade. Mãe apaixonada por moda, gastronomia, leitura, atividade física, maravilhosa, nossa querida Thaís Iglesias. Obrigada a vocês. É uma grande honra estar com essas maravilhosas. Vocês são pessoas assim que eu admiro demais, profissionais, mulheres incríveis, disseminadoras de informação, né? E é para isso que a gente está aqui. Duda fez uma apresentação do sono e trouxe dados alarmantes sobre a condição da nossa sociedade, né? Então, vocês como profissionais de saúde, tendo mais conhecimento, a Adriana já teve que se debruçar sobre o sono devido a uma insônia que acompanha ela durante a vida, mas vocês são disseminadoras dessa informação e vão trazer para os seus pacientes e mais especificamente para as mulheres uma noção melhor de como a gente vai driblar esses problemas de sono que afetam todas, né? Quase todas as mulheres. Thay, é muito importante que você esteja aqui hoje para conversar com a gente sobre sono, porque a verdade é que a gente já fez tanto programa, a gente chamou tanta gente legal. E em todos os episódios não tem uma pessoa que não diga: mas se você tem uma pele bonita, você tem que dormir. Pra você criar massa magra, você tem que dormir. Pra você ter um climatério bom, você tem que dormir. Todo mundo fala disso. Exatamente. Precisa dormir. Então a gente pensou, Podrica, a gente precisa chamar alguém pra falar de sono, né? Exatamente. Em todos os lugares. Todas as esferas. Exatamente. Então eu queria começar pedindo pra você se apresentar aos nossos ouvintes. Lógico. Falar com quem você atua, como é a odontologia do sono, como é essa área de atuação e, mais importante, por que você escolheu atuar nisso? Lógico, eu vou explicar. Primeiramente, quando a gente estava lendo o roteiro, ela falou a importância do sono. Meu Deus, a importância do sono, eu vou passar a madrugada falando sobre a importância do sono, porque, na verdade, o sono é importante em todas as esferas da vida, da saúde, e a gente vai tentar pincelar alguns aspectos mais importantes aqui hoje, mas é muito rico. E justamente por essa riqueza é que eu me apaixonei pelo sono. Então, a Adriana apresentou o meu currículo, eu comecei com ortodontia, e durante o meu mestrado eu comecei a estudar mais sobre o sono devido a um problema conjugal.
né? Um problema conjugal que eu hoje ajudo outras, né, a resolver. O meu marido era roncador. E aí, ele teve que fazer um tratamento e eu tive que me especializar. Na verdade, só uma correção, a odontologia do sono ainda não é uma especialidade, ela é uma área de atuação. E a Associação Brasileira de Odontologia do Sono está lutando para que se torne uma especialidade devido à importância que tem. Então, foi aí que eu me debrucei sobre o sono e não quis mais sair dessa área. Então, hoje eu não... encantador, né? A gente estudar sobre sono, porque a gente vê como a gente está doente. Exatamente. E justamente... Achando que está normal, que é o ritmo da sociedade. Exatamente. E a verdade é que o sono, ele é tão importante para todos os âmbitos da vida que por muitas vezes a gente negligencia. Todo mundo dorme, né? Então, assim, uma hora dorme. É só ligar o interruptor que vai dormir. Na verdade, não, gente. O sono é algo que a gente constrói ao longo do dia para poder desfrutar à noite. Na residência, a gente tinha muito contato com a medicina do sono, né? O estudo do sono em todos os âmbitos. A gente tinha um ambulatório de ronco, né? Dentro de otorrinolaringologia, roncopatia. Então, era um ambulatório que vinha otorrinos, vinha neurologistas, vinha dentistas, todo mundo junto para poder dar o melhor tratamento para esse paciente. Que legal, E as discussões eram, assim, infinitas. Era um ambulatório que a gente ficava até horas depois do... Porque é muito interessante, sempre saindo coisa nova, atualizações... Então, é muito vasto, né? Isso. A ciência do sono é muito pulsante, né? E devido a isso é que eu ingressei no doutorado na área. Então, hoje eu faço doutorado em medicina do sono, consigo assistir o meu paciente muito além da odontologia, né? E de onde a odontologia atua nessa ciência. Como você falou, o ambulatório era multidisciplinar, era multiprofissional, justamente porque a gente não consegue atuar sozinho. Perfeito. Tá? Boa colocação. E eu gostei também que o Dudinha falou, porque a gente pensa que essa questão do sono é só algum médico ou algum odonto que vai resolver. Não, a gente é multidisciplinar. Às vezes a gente vai chamar nutricionista, a gente às vezes vai chamar o psiquiatra, o psicólogo, né? E eu queria que falasse assim, um pouquinho sobre isso. Como é essa atuação, né? Do diagnóstico, do que é um distúrbio de sono, né? Perfeito, Juliana. Primeiramente, o diagnóstico, ele tem que partir de um médico do sono, tá? Então, o meu paciente, ele chega de um médico e se ele chegar para mim sem ter ido ao médico, ele vai ter que fazer uma avaliação médica. Por quê? O diagnóstico em sono, ele abrange mais de 200 distúrbios, tá? Então, é o médico que vai localizar ali onde intervir. E quando partimos para a intervenção, então, nós temos muitas vezes que implementar medidas de atividade física no paciente. Então, ele vai ter que ir para um educador físico. Muitas vezes a gente precisa de uma diminuição de massa corpórea, então uma redução do sobrepeso do paciente, a gente vai ter que solicitar um nutricionista. Então, é o médico que vai definir de uma maneira mais ampla o tratamento, que vai envolver diversos profissionais. Então, por exemplo, falando da apneia do sono, né, que é um dos distúrbios mais importantes, e é no distúrbio da apneia, dos distúrbios respiratórios do sono que o dentista atua. Nós temos uma prevalência alta na sociedade, cerca de 33%. Então, muitas vezes, quem vai atuar mais prevalentemente num paciente de apneia é um fisioterapeuta. Uma adaptação de um aparelho de pressão aérea positiva. Então, é multidisciplinar. Então, um distúrbio de insônia, por exemplo, é um psiquiatra, é um psicólogo. Hoje, o tratamento padrão ouro para insônia é a terapia cognitiva comportamental. Olha, aí todo mundo acha, né? E eu vou fazer essa colocação aqui, me interrompendo, que é só remedinho. Não é, gente. É o mais difícil, é mudança de hábito de vida. Você tem essa compreensão assim? Você acha que é por esse caminho também? Com certeza. Então, assim, a ciência já mostrou que é terapia cognitiva comportamental. Então, muitas vezes o indivíduo ele tem crenças que precisam ser superadas sobre o sono. Às vezes são maus hábitos de sono. A pessoa que usa a cama para estudar, para comer. Não, a cama é um lugar para dormir. Um dos pontos que a gente toca no paciente com insônia, né? Porque às vezes esse paciente chega para mim com comorbidade de insônia. Existe hoje uma entidade, que é a comorbidade da apneia com a insônia, tá? Que é a comisa, já tem até nome, tá? Não sabia, não. Sim. Vocês estão demais. Misturado. O sono é tão importante, gente. Vamos falar assim, o que é o sono? Por que nós dormimos, né? O que acontece no nosso cérebro para poder desligar naquele momento e a gente perceber que precisa relaxar, precisa descansar?
O sono é principalmente regulado por 2 mecanismos, né? Tem o mecanismo da adenosina e o mecanismo do ciclo circadiano. Como é que funciona mais ou menos isso? A adenosina, ela é acumulada no seu corpo conforme você vai fazendo atividade física. A adenosina, aquele metabólito ali do ATP. Lembra o ATP que gera energia? Lembra? Então, ele quebra o ATP, gera adenosina, e aí você vai acumulando como se fosse um balde, vai enchendo, e aí quando ele está prestes a transbordar, é quando você deita na sua cama e descansa para poder acumular mais adenosina no dia seguinte. Esse é um dos mecanismos mais importantes. Por isso que você precisa praticar atividade física para acumular sua adenosina e dormir de noite. Dica da Duda, hein? Vamos lá. Atividade física. E o segundo, o pessoal mais conhece, que é o ciclo circadiano, que é maestrado pela melatonina, vamos falar dela, e também do cortisol. O cortisol a gente já conhece mais, né? O cortisol é aquele hormônio que é secretado nos seus picos pela manhã, lá por volta de 8, 9 horas da manhã, e também lá quando você acha que tá cansado, não consegue aguentar o dia, aí 2 da tarde vem mais um pico de cortisol para você aguentar o tranco até a noite. E a melatonina tem seu pico na madrugada, e ela é muito interessante esse hormônio, porque tá em voga, né? Muita gente tomando melatonina para dormir. Só a melatonina é um hormônio que ela é produzida pela nossa glândula pineal, que fica lá no cérebro, estimulada pelas células da retina. Olha só, se você não tem a luminosidade, se diminui a luminosidade, começa a dar mais mensagem para a pineal produzir a melatonina, e você consegue dormir. Esse é o mecanismo básico, mas assim, o que é importante, o que a gente garante diante do nosso sono? O que traz de benefício pra gente quando a gente dorme? São inúmeros os benefícios. Primeiramente, quando a gente vai avaliar um paciente de sono, a gente pergunta sobre o dia dele. Como é o seu dia? Para você entender se o paciente tem um distúrbio, a gente tem que saber se ele está bem durante o dia. Se ele estiver bem disposto, feliz, com humor regulado, a gente entende que ele talvez não tenha um distúrbio tão importante, tá? Então, essa é uma medida. Na verdade, o sono, ele garante um dia produtivo. E quando a gente vê aquele dado que você trouxe de uma população que está muito queixosa acerca do sono, a gente sabe que a sociedade está toda negligenciando o sono. A gente tem uma epidemia de privação de sono. Então, são todos os indivíduos que acham que devem ser extremamente produtivos e, para isso, tiram o sono. Só que sem o sono, já é documentado, já está provado, não existe atenção, né? Nós, com uma noite de privação de sono, a gente está muito mais tendencioso a errar. Sim. Né? Então, no meio médico, por exemplo, de vocês, se a gente tem um indivíduo que trabalha após um dia de plantão, ele tem um risco muito maior de cometer um erro como paciente, numa cirurgia, né? A gente sabe que os acidentes automobilísticos no Brasil, cerca de 40% são causados devido a alguma questão relacionada ao sono. Seja uma privação de sono, ou um indivíduo, um caminhoneiro, por exemplo, que tem uma apneia do sono e ele acha que roncar é normal, né? Que nossa sociedade acha que roncar é normal. Os homens vão roncar. Exatamente. E as grávidas também. E as grávidas também. Isso nem sempre, tá, gente? Por favor. Pois é. Então, a gente vê uma sociedade que está tendo diversas repercussões negativas devido a essa epidemia. Uma negligência do sono absurda. Total. E quando eu tive aquele artigo que eu estava comentando com vocês, né, que atualmente aumentou muito a procura por atividade física da madrugada. A galera que vai pra academia de 0 horas, meia-noite, até 5 da manhã. Chegou a 20% das pessoas que frequentavam aquela academia estarem procurando academia de madrugada. A pessoa, não, eu sou mais produtiva no meio da noite. É verdade isso, tá? E tem gente que é mais produtiva no meio da noite, tem gente que não é. Como é que funciona? Perfeito. Você falou sobre os 2 ciclos reguladores do sono, né? O ciclo homeostático, que está relacionado com a adenosina, e o ciclo circadiano. Então, o ciclo circadiano, ele é muito maestrado pela melatonina. E essa melatonina, ela tem um pico de secreção, normalmente 4 horas antes do nosso despertar, tá? Só que cada pessoa, ela vai ter um horário específico de secreção de melatonina. Então, a maioria da população tem um pico de melatonina por volta de 2 da manhã. Então, às 6, essa pessoa desperta. Mas existem pessoas que não, que vai ter um pico um pouquinho antes e que podem acordar às 5 da manhã, diante disso que você relatou, e estar super ativa e fazer atividade física. E tem outras
pelo contrário, que vai ter um pico muito posterior e vai ter dificuldade de acordar pela manhã. Então, vai ter que usar o recurso do despertador. Então, existe uma prescrição, né, vamos fazer atividade física às 5 da manhã, todo mundo tem que acordar cedo, chama um milagre do amanhecer. Mas isso é válido só para as pessoas que têm um cronotipo matutino. Ah, muito legal. Existe, sim, um percentual que é como a doutora Adriana, por exemplo, que é vespertino. Mas a gente tem uma maior parte da sociedade que é intermediário. Então, a pessoa que está negligenciando o sono e deixando, por exemplo, a tela invadir o horário noturno, sendo que aquele não é um horário mais tarde, não é o horário apropriado para aquela pessoa dormir, ela vai ter uma privação de sono. Existem, sim, os vespertinos que vão dormir mais tarde, que vão estar inativos pela manhã e de noite vão ser altamente produtivos. Mas esse é um pequeno percentual da população. A maior parte é intermediário e idealmente, deve respeitar um horário mais, por exemplo, às 22 horas para dormir, né? Evitar a tela à noite, para que esse horário não se estenda muito. E com relação às crianças, adolescentes, eles têm um cronotipo diferente do nosso ou não? Como é que funciona? Então, vamos lá. Sobre as crianças, o que a gente vive hoje é também crianças tentando seguir os padrões dos pais e tendo um tempo de sono reduzido em relação ao que deveriam ter. Então, nós temos um gráfico bem emblemático, bem clássico, que é a ontogenia do sono. As crianças, os bebês, elas dormem muito mais do que o adolescente e do que o adulto, tá? Isso deve ser respeitado. Muitas vezes a gente vê uma família puxando os filhos para os mesmos horários, para dormir no mesmo horário que o pai e a mãe, e tem que acordar no dia seguinte, provavelmente, se é uma criança que acorda de manhã para estudar, e aquele horário, aquele tempo de sono está muito reduzido. A criança não pode ter o tempo de sono de um adulto, tá? Em relação à adolescência, acontece um fenômeno interessante. A gente tem um retardo de fase do sono na adolescência. Isso é uma coisa geral. Então, a melatonina, nessa fase, ela vai ser secretada um pouco mais tarde e há uma tendência de todos os adolescentes realmente dormirem mais tarde. Mas eu acho que vai muito de rotina também. Também. Né? A gente estabelecer uma rotina dentro de casa que funcione para aquela família. Sim. E como é que a rotina pode influenciar nos nossos hábitos de sono? Exatamente. Uma das coisas que você exemplificou, a questão da atividade física, que vai propiciar um acúmulo de adenosina e facilitar também o sono, por exemplo, a atividade física, idealmente, não pode ser muito próximo, por exemplo, do horário de dormir. Porque isso vai dificultar, vai ter um retardo de fase também, a pessoa vai atrasar a fase do sono, ela vai dormir mais tarde do que, por exemplo, ela deveria ou gostaria, tá? Então, a gente tem que respeitar, e isso na verdade, a cronobiologia, ela passa por tudo, inclusive pela alimentação. Então, regular os horários de alimentação repercutem, inclusive, no sono, tá? Crononutrição, isso. Repare, a gente fala muito da insônia, da dificuldade de iniciar o sono, e tem as pessoas que têm a dificuldade de permanecer no sono, tipo, vamos lá, eu tenho dificuldade de iniciar o sono. Eu iniciei, beleza, durmo legal. Mas tem pessoas que elas dormem e dali 2 da manhã ela acorda, que seria, entre aspas, o pico, né, de melatonina. Essas pessoas que têm essa dificuldade, tanto de iniciar o sono como de permanecer no sono, elas geralmente têm ou não associados outros distúrbios do sono. Porque assim, gente, não é só o fato de não dormir, mas existem também outros distúrbios associados que perturbam o sono e que fazem que a pessoa não tenha aquele sono reparador. Eu queria que você passasse um pouco sobre isso, porque fica muito anedótico. O sonambulismo, a pessoa que fala dormindo, né? A pessoa que pega um telefone, atende dormindo e depois não lembra o que foi que rolou, né? Sim. E isso também entra, né? Como distúrbios, né? Que atrapalham o sono. Sim, são descritos como parassonias. Essas que você relatou. Fala aí quais são todas, assim, as principais. São muitas. Existem, inclusive, distúrbio alimentar do sono. Para você ter noção, tem paciente que acorda no meio da noite, ele come, ele ataca a geladeira. Sim. Nossa, que pavor. Sim. Pavor, morrer Sim. agora. De um modo até mais grave, existe um distúrbio que chama distúrbio comportamental do REM, né? Que é o sono REM, o sono da atividade onírica.
E que eu falo assim, a gente tem uma camisa de força biológica no REM. O que é isso? O REM é quando a gente está sonhando, tá? Estamos sonhando, atividade cerebral altíssima, mas a gente tem uma atonia muscular. A musculatura para nesse momento, para que a gente não reproduza o sonho. É uma camisa de força natural. Então, as pessoas que têm esse distúrbio, e aí são mais os adultos, né, eles podem, inclusive, cometer acidentes sérios. Existem relatos, inclusive, de homicídios em que a pessoa não se recorda do que ocorreu e um médico do sono teve que entrar na perícia para falar, não, ele tem distúrbio comportamental do sono REM. Isso é chamado de sonambulismo? Não, não é o sonambulismo. Qual a diferença? Porque o sonambulismo ocorre em outra fase do sono. Na fase N3, mais Fala um prevalentemente. pouquinho das fases do sono para o pessoal entender. Perfeito. E a gente vai falar das parassonias, porque eu adoro. Adoro, é muito interessante. Então, o distúrbio alimentar, imagine, uma pessoa que come e não se recorda. Então, assim, as fases do sono, a gente tem um sono N1, que é o sono mais superficial, é quando uma pessoa tá ali, fala alguma coisa assim, você pode até responder. O N2 é uma fase um pouquinho mais instável, mas ela já parte para o N3, que é o sono mais profundo, é a fase em que a gente tem mais prevalentemente secreção hormonal. E aos 90 minutos aproximadamente, a gente tem o primeiro episódio de REM, tá? Aproximadamente, porque isso tem uma variação e tem distúrbios também desse momento do REM. Então, assim, a ciência do sono, ela é ampla, é muito grande. E aí, no REM, o REM é, por exemplo, muito importante na consolidação de memória e conhecimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, do adolescente, que ele tem um atraso de fase, ele dorme menos porque a escola começa no dia seguinte de manhã, ele está privando o sono REM, que é um sono essencial para ele consolidar o conhecimento que ele obteve numa aula. Porque o sono REM ele vem na segunda metade do sono. Isso. Mais na segunda metade. O sono REM é a polissonografia, né, Lisa? Isso. E aí você tem mais sono REM na segunda metade. E é no sono REM que a gente vai falar, eu acho que é importante falar de apneia do sono. Exatamente. É justamente com esse relaxamento da musculatura que desce totalmente. Vem a apneia do sono, que é quando você interrompe por mais de 90% do fluxo. A apneia, propriamente dita, mais de 90%. Mas aí, quando a gente vai... quando um técnico vai laudar um exame ou quando um médico vai diagnosticar, a gente também considera a hipopneia, que é mais de 30%. Isso mesmo. Então, papai, o meu, estava certo quando eu me dizia na adolescência, minha filha, se você quer gravar um conteúdo, leia e vá dormir. Perfeito. É isso mesmo. Eu o sono REM, o responsável. Papai, obrigada. Faço isso. Deu certo. Deu certo. Por causa do sono REM. Deu certo. Exatamente. E as pessoas que não se lembram dos sonhos, elas Exatamente. tiveram sono REM ou não? Podem ter tido. Normalmente, essa lembrança do sono, ela vem de uma vigília posterior à fase do REM, em que ela tem a consciência daquele sonho, tá? Porque durante o hipnograma, durante a nossa noite de sono, a gente tem vigília. Então, a gente tem despertares que não são conscientes. A gente consegue visualizar esses despertares no exame de polissonografia, no eletroencefalograma. Então, às vezes, quando o sono REM passa uma fase de REM, a pessoa tem um breve despertar, no dia seguinte ela consegue lembrar. Então, tem paciente que fala, não tenho REM, porque eu não lembro dos sonhos. Não necessariamente, né? E os sonhos também podem vir em outras fases do sono. Não significa que tem alguma doença de Não. aquela pessoa. Não. O sono esteja Não. É interessante. Muito legal. Em minha casa, a gente tem muitas parassonias. Pessoas que dormem, que falam dormindo, contam a vida toda. Não dá pra manter segredo dentro de casa, gente, porque é uma coisa de meu pai falando com minha mãe, meu pai acordado, minha mãe dormindo, contando a vida toda. E eu sou assim também, e... Eu sou assim também. Minha filha, que acordava toda noite chorando, pequenininha, um ano de idade, chorando. Nossa, a menina tá tendo alguma... Mas o que ela pode estar sonhando? Com 1 ano de idade, qual o pesadelo que essa criança tem com 1 ano de idade? Aí ela começou a falar, aprendeu a falar. É a primeira coisa que a gente ouviu ela no meio da noite. Minha uva, pegar uma uva dela, eu não sou, meu Deus. A Celeste chorava, essa criança gritando, minha uva. O bom disso tudo é que a parassonia, ela nem sempre é maligna, ela não é um sinal de um outro distúrbio. O soniolóquio, por exemplo, que é essa habilidade de falar durante o sono, também é algo que é, vamos dizer assim, inócuo. Não tem nenhuma repercussão importante. Mas aí a Adriana falou sobre a insônia de início,
né, que é a que você relata ter. A de manutenção, Adriana, está muito relacionada à apneia obstrutiva do sono. Olha. Sim, porque num episódio de apneia, a gente tem desaturação de oxahemoglobina e ou despertar. E é o despertar, que eu falei anteriormente, que o paciente não tem consciência, mas muitas vezes ele desperta e ele não volta. Não volta a dormir. E a apneia do sono, gente, é uma doença que a gente tem que prestar atenção. Roncar, como você disse, Drica, não é normal, gente. Tem muita gente que ronca, é comum. Mas é normal? Não é. Tem que procurar o profissional para identificar o que é que está acontecendo, por que que você está roncando, qual seria o melhor tratamento. Se o ronco está associado à apneia do sono, porque muitas pessoas têm ronco primário, que é quando tem ronco e não tem a polissonografia alterada. Isso. E tem gente que tem ronco e polissonografia alterada. E aí segue para os tratamentos, porque as consequências, eu vou pedir para a Thay falar um pouquinho sobre as consequências da apneia do sono. Perfeito. O que pode acontecer com esse paciente? Bom, diversas são as consequências, né? É exatamente o mesmo desfecho de um paciente privado de sono, né? Como eu falei, a questão dos erros médicos, os acidentes, a falta de atenção. Então, a pessoa que não responde bem no dia seguinte ao trabalho, por exemplo. Quando a gente fala num público, por exemplo, da mulher, a mulher é muito cansada. A mulher com apneia obstrutiva do sono, no dia seguinte, ela está muito cansada. O homem é mais o sonolento, aquele que vai chegar ali na recepção das doutoras, no caso da Adriana não, só se for um acompanhante de uma gestante, e ele vai pegar no sono, né? Então, ele é mais sonolento, a mulher é mais cansada. E aí, a gente tem repercussões muitas, os desdobramentos. Por exemplo, o paciente começa a ter uma apneia, por exemplo, no espectro leve, e essa apneia faz com que a noite dele seja fragmentada e, por exemplo, ele comece a ganhar peso, porque nós temos hormônios reguladores de apetite e fome durante a noite, né? A gente já consegue nomear a leptina e a grelina, né? É o hormônio da saciedade e da gula. E aí esse indivíduo vai estar com a noite fragmentada devido a uma apneia do sono, tá? E aí ele vai ganhar peso, porque no dia seguinte ele quer comer muito, né? Ele pode ter repercussões, inclusive, psiquiátricas, ansiedade, né? A oscilação de humor devido a um distúrbio respiratório. E isso aí é um ciclo, por exemplo. A questão do sobrepeso é um ciclo que é difícil de quebrar, porque você está com sobrepeso, você está piorando sua apneia e a apneia está impossibilitando você a comer melhor, se regular melhor, ter uma disposição, por exemplo, para uma atividade física no dia seguinte. E o que a gente vê nos estudos sobre a apneia é que, pela questão da desoxigenação, da queda de saturação, a gente tem todo um distúrbio metabólico por trás disso, que vai aumentar a obesidade, as chances de diabetes, né? E chances de doenças cardiovasculares pela completa desregulação que se faz dos hormônios que são produzidos à noite. Então, quando a gente fala que uma pessoa com apneia precisa de tratamento, não é para parar de incomodar quem está do lado, é para ela viver mais e viver melhor. Então, eu gosto de trazer esse lance da apneia, porque às vezes a pessoa acha que é frescura. E é uma luta para quem tem apneia, que aí começa com obesidade, daqui a pouco está diabético, porque tem um distúrbio metabólico subjacente. E os distúrbios metabólicos eles são mais difíceis, né, da gente dar conta. Isso é muito interessante mesmo, porque outro hormônio super importante que é secretado durante a noite é o GH, né? E é o GH que vai vai ajudar você a crescer massa magra e diminuir a massa gorda. Então, você vai ter essa repercussão também do sono. A outra coisa, você pode ter mais secreção de cortisol, que vai deixar o corpo mais propenso a infecções de uma forma geral. Então, tem várias repercussões desse paciente que não está dormindo bem. Então, pronto, foi no médico, teve diagnóstico, tem apneia do sono. Quais são as possibilidades terapêuticas para essa pessoa? É só CPAP ou tem muita coisa que dá para fazer aí antes disso? Então, a ciência já está evoluindo, mas ainda é um pouco incipiente em relação ao medicamento para apneia, tá? Mas o que eu posso, assim, dar um spoiler é que tá vindo. Mas para um distúrbio respiratório, por exemplo, quando ele num grau leve, uma apneia que vai até 5, por exemplo, se o paciente não tem muita repercussão de né, um paciente que está bem clinicamente, a gente pode ter uma fonoterapia com uma excelente terapêutica. Por exemplo, você falou, né, a apneia é um distúrbio
também muito relacionada à musculatura da faringe. Então, você dá tonicidade a essa musculatura, língua, palato, a própria faringe. Isso pode melhorar um paciente que tem ronco primário, que é o ronco isolado, dissociado de apneia, uma apneia leve. Quando a gente entra mais numa apneia leve ou numa apneia moderada para grave, já entramos aí com, por exemplo, além das questões comportamentais, como perda de peso, atividade física, que são muito importantes, a gente vem com um aparelho intraoral, que é da gestão do dentista do sono, né, que é a minha atuação no caso, e também com o CPAP, que é o tratamento padrão ouro para a apneia obstrutiva do sono. Né? E aí, quando o médico localiza indicações cirúrgicas para um paciente, que são outras modalidades também, a gente pode ter a cirurgia nasal, né? Porque é sua área, a cirurgia nasal. A gente tem cirurgias, a própria bariátrica, né? Para superar a obesidade. As cirurgias esqueléticas, ortognásticas, né? Eu costumo falar que cerca de 80% dos pacientes com apneia obstrutiva do sono tem uma questão esquelética envolvida. Tem muitos procedimentos cirúrgicos que ajudam o ronco e a apneia. Por exemplo, a cirurgia nasal, como o Thay falou. A cirurgia nasal é muito boa para o paciente com ronco, não tem tanto impacto na apneia. Mas se o ronco pode estar influenciando na apneia, às vezes aquele negócio do comisa, né? Das comorbidades associadas. Então, cirurgia nasal para ronco é muito legal. Cirurgias palatais também. Né? Sling palatal, quando tem uma apneiazinha leve, uma coisa mais fechada. Cirurgias faríngeas, faringoplastia lateral, a própria óvulo-palato-faringoplastia é uma cirurgia já bem consolidada. Inclusive, tem um estudo lindo, antigo, mas a gente utiliza bastante, que é a escala de Friedman. Quando você tem amígdala grande e um palato bem aberto, né, um malampate bom, significa que esse paciente vai ter 86% de chance de ter melhora na apneia por causa da cirurgia. Olha que lindo. E aí, você vai levando esses dois parâmetros, amígdala e palato, para identificar a indicação de cirurgia para os pacientes. Exatamente. Então, uma avaliação muito precisa de um médico do sono que tenha realmente propriedade nesse assunto é muito importante para você. Vejam, são diversas as oportunidades, as terapêuticas, mas você localizar bem aonde agir, em qual fator etiológico agir. E eu queria também aqui trazer a pergunta, né? A maioria das pessoas não tem apneia, né? Mas tem esses distúrbios do sono, né? Não consegue dormir, dorme pouco. Quais são as orientações gerais? Vou aqui para um mito. É verdade ou é mentira? Não interessa que horas eu durmo, eu tenho que dormir 8 horas. Mentira. Ou interessa sim a hora que eu inicio o meu sono? Não. Em relação ao tipo de sono, isso é muito variável na sociedade. Tem pessoas que elas têm a demanda de 8 horas de sono, efetivamente, como é prescrito, receitado, mas tem pessoas que dormem menos, estão no dia seguinte muito bem, muito produtivas. Então, existe em cada fase de vida um tempo, uma média, né, de tempo adequada, mas existe sim uma variabilidade entre os indivíduos. Então, tem gente que com 6 horas efetivamente vai estar disposto, vai estar bem, tá? Agora, o que os estudos mostram é que menos que 6 horas tende a ter alguma repercussão na atenção, na memória. E quando a gente fala de sono, o sono essencial são 4. Então, menos que isso, ele não vai ter o mínimo das propriedades do sono. Tá? Você falou de menos de 6 horas, eu lembrei de um outro estudo que eu peguei para esse programa, falando que tem pacientes, que tem estudo para pacientes de 50 a 70 anos. Se eles têm tempo de sono menor do que 6 horas, eles têm 30% mais chance de desenvolver demências. Nossa, vamos dormir. E a questão do início do sono, o horário? Tem um horário melhor para a maioria das pessoas, independente do cronotipo? Isso é variável, né? Eu acho que depende da logística da pessoa, depende da rotina de vida, do horário de trabalho. Então, se é uma pessoa que percebe que no dia seguinte, com 8 horas, ela tá bem, ela vai ter que dormir naquelas 8 horas antecedendo, né, o seu despertar. Então, isso varia, mas sempre tentando pensar no cronotipo. Quando eu atendo um paciente, e aí, às vezes, a rotina da vida, o trabalho, as demandas da sociedade, da família, estão ali mudando muito, né? O padrão dele, eu trago a infância. Eu falo, como você era na sua infância? Você era uma criança que acordava cedo e estava disposta? Ou você era aquela criança que estava com preguiça de ir para a escola? Aquela criança que estava com preguiça de ir para a escola não devia, por exemplo, estudar de manhã.
Então, às vezes, a rotina da família tá puxando a pessoa para um cronotipo que não é o dela. E pode ser que isso repercuta em disposição. Então, não é uma insônia. Às vezes a pessoa fala, não, eu tô insônia. Não é uma insônia. É um desajuste de rotina e do que é o biológico. Então, eu queria saber um pouquinho sobre bruxismo. O bruxismo é uma doença que acomete 30% da população brasileira e muitos deles são mulheres. Mulheres têm prevalência maior do que homens de bruxismo. Por que essa associação? E se essa doença está, de alguma forma, vinculada às doenças do sono? Sim, estão. Nós temos 2 bruxismos, 2 tipos. O da vigília, que é mais prevalente em mulher, porque tem um fator psicossocial muito importante, né? E nós, mulheres, atualmente, somos sobrecarregadas. É filho, o trabalho doméstico, a profissão que a gente quer chegar lá, né? Então, o bruxismo da vigília, que é o do dia, ele está muito associado a uma questão psicossocial e as mulheres têm mais prevalência. E aí, no bruxismo da vigília, a gente tem como repercussão muito desgaste de dente. Então, é um processo que a gente chama até de envelhecimento precoce bucal. Os dentinhos desgastados, porque o bruxismo da vigília é justamente um tensionamento da musculatura e também um mau posicionamento dos dentes. Quando os dentes deveriam não estar em toque, eles tocam no bruxismo de vigília. Então, é um tensionamento, é uma concentração. A gente precisa estar concentrado para fazer todas as nossas atividades do dia. A gente trava, exatamente. Então, a mulher, ela tem muita prevalência devido a esse tensionamento e a gente acaba até repercutindo muitas vezes em outras dores musculoesqueléticas, dores cervicais, enfim. Então, é bom abordar quando a mulher tem uma queixa de bruxismo de vigília. E em relação ao bruxismo do sono, esse sim tem repercussão, tem associação tanto com a própria apneia do sono, né? Existem, ainda é um pouco obscuro, mas existem, ventila-se na literatura uma possibilidade de o bruxismo ser uma maneira de restabelecer a patência da veia aérea quando há o episódio de apneia ou hipopneia, tá? Isso. E também uma associação já muito documentada com o refluxo gastroesofágico. Então, o bruxismo é uma atividade muscular, é um ranger que vai estimular as glândulas a alcalinizar o pH ácido do ácido proveniente do refluxo. Então, muitas vezes o paciente com bruxismo, ele tem que investigar tanto o refluxo, como eu falei, quanto a apneia do sono, né? E qual é a importância de falar disso, Duda? Muito importante é porque o método de controle de bruxismo é uma placa, tá? E essa placa já está evidenciada na literatura que ela piora a apneia do sono. Então, se o dentista não investiga se é paciente que tem bruxismo e que ele vai instalar uma placa, tem apneia, muitas vezes ele está piorando a apneia e piorando o ronco do paciente. E aí eu puxo o gancho, né, para a ginecologia. Quando a gente vai perguntar do sono, é que a gente descobre que aquela pessoa não dorme bem, né? Porque de repente a gente está vendo que aquela pessoa está ganhando peso, né? Porque o ginecologista ele vai vendo ali todo mês, né? Ele está ganhando peso e não consegue fazer atividade física e está estressado, etc. E aí, quando vem para a gravidez, aí que o negócio pega, né? Porque tem que dormir, mas tá com o barrigão, tá desconfortável, já tinha, né? Às vezes esse distúrbio do sono que não foi diagnosticado, ou tem o que eu chamo de procrastinação do sono, né? Não é necessariamente um distúrbio do sono, mas é um procrastinar o início daquele sono, às vezes não respeitando o seu próprio, né? Não respeitando o seu próprio biológico. Tô com sono, mas eu tenho tanta coisa para fazer, mas tô com sono, mas aí vou fazendo. Vou tanta coisa o quê, cara pálida? Né? E o que a gente pode, né? Assim, de coisas gerais para as mulheres, né? Não só no ciclo gravídico, né, puerperal, que o puerpério são outros 500, o distúrbio de sono vai existir porque o menino mama, né, a cada 1 ou 2 horas, isso. Polifásico, não tem jeito. Não tem jeito, né? Mas, assim, pra gente, né, que tá ali, às vezes, incomodada porque já não tá dormindo, né, a gente tá se percebendo ganhando peso. Aí fala assim, mas depois de tal época da minha vida, eu consegui ganhar peso, não perdi mais. E muitas vezes são várias coisas associadas, né? Que são os hábitos de vida. Então, assim, o sono, dentro da importância de tudo que a gente falou hoje, se eu não consigo, eu tô aqui, certo? Eu não consigo, sei lá, qual é meu cronotipo, sei lá, não quero saber.
Basicão. Durma aí. O que é que você diz? Bom, eu acho que o ritual de dormir, né? Eu aconselho que exista um ritual, exista uma disciplina. Então, assim, se você está disposta com 7 horas de sono, tente cumprir essas 7 horas. Sem rigidez, né? Porque eu acho que rigidez a gente já tem demais hoje na sociedade. Então, eu vejo pacientes, como você falou, Duda, muito assim, uma neurose mesmo. Ah, não, porque eu não dormi. Não é assim, tá? Eu acho que é um conjunto. Então, é usar a cama apenas para dormir. É afastar o telefone 1 hora ou 2, se possível, antes de dormir. Por quê? Porque a luz azul que vem de tablets e smartphones, ela bloqueia a secreção de melatonina, que a gente sabe que vem da retina, a emissão da informação para a glândula pineal secretar a melatonina, afastar. E não só a luz azul. O que vem da rede social? Vem muita coisa. É muito estímulo. Como é que essa cabeça vai parar? Como é que a gente vai relaxar? Se a gente tem diversas informações ali, é um turbilhão de coisa, de informação, a gente não vai parar, o corpo não vai relaxar. E uma outra regulação do sono, que é muito importante também, é a temperatura corporal. Então, a temperatura corporal, ela diminui para a gente dormir. Das coisas que eu peço para o paciente implementar no ritual é um banho, pode ser quente, mas de todo modo as extremidades sendo molhadas, elas vão liberar calor e esse corpo ele fica mais frio e vai ser mais tendencioso a entrar em sono. Nossa, o banho que a gente O banho quente, exatamente, é um dos fatores de regulação homeostático. E esse calor, né, que o corpo expele num banho, seja quente, seja frio, ele vai propiciar um sono. Então, assim, a alimentação mais leve, justamente para a gente não entrar na questão do refluxo, que é muito comum, inclusive, nas grávidas, né, Adriana? Então, e tentar entrar, assim, entender a postura de dormir também, tá? A gente sabe que o decúbito dorsal, ele é pior para... Dormir de barriga para cima. Exatamente. Dormir de barriga para cima é pior para a apneia do sono. Existem, inclusive, pacientes que têm apneia apenas em decúbito dorsal, a gente chama apneia posicional. E simplesmente mudar a postura desse indivíduo dormir, ele vai ter uma melhora absoluta da doença. Gente, os estudos de privação de sono, eles evidenciam, assim, uma realidade que a gente precisa estar atento, né? Profissionais de saúde precisam estar atentos da importância que é o sono. E eu vou trazer aqui aquilo que eu estava conversando antes, né? Sobre a importância do sono na gravidez e na fertilidade. Minha gente, isso é tão importante que a gente tem diversos artigos demonstrando que mulheres que dormem pouco ou trabalham de turno, dão plantão, ou dormem fora, né? Menos do que essas 4 ou 6 horas, elas têm uma associação direta com pré-eclâmpsia, diabetes, bebê pequeno e trabalho parto prematuro. Então, quando eu chego lá, né, no consultório, eu falo assim, você dorme em casa? Ah, Drica, eu durmo 1 hora da manhã. Mas por que você sempre dormiu? Não, eu fico enrolando. Pô, bicho, para de enrolar. Vai dormir. Porque no outro dia você tá acabada. E não é só porque você vai estar acabada no outro dia. É porque você tá trazendo doença pra você, complicação pra sua saúde. Às vezes eu digo assim pra uma colega, né? Enfim, a gente acaba atendendo muitos colegas, muitas enfermeiras e tal. Eu falo assim, mas eu vou te tirar do plantão noturno a partir da 20ª semana. Como assim? Eu falei, não, eu queria te tirar desde a época que você estava querendo engravidar. Porque você está mudando todos os seus hormônios de fertilidade, né? Você está mudando todo o seu ciclo circadiano. Aí você está grávida já. Aí você não tem o repouso necessário para poder conseguir fazer com que sua gravidez vá legal. E aí, quando você tem uma pré-eclâmpsia, você vai dizer que como diz aqui na Bahia, né? Como é CRM positivo. Não, cara, não é CRM positivo. É porque você não fez o que a vovó pediu. Certo. É dormir de noite, comer bem, voltando aos hábitos de vida. Exatamente. Existem trabalhos, Adriana, mostrando que trabalhadoras de turno têm mais prevalência de câncer. Então, vejam, o sono de dia, ele não tem as propriedades do sono de noite. Boa. Então, a grávida, ela já tem todas as questões que deterioram o sono dela, né? Então, assim, é uma vomitação fetal, são as idas ao banheiro à noite que fragmentam o sono. As próprias alergias, as próprias rinites e sinusites que podem ser mais prevalentes. E aí, no puerpério, já tem aquele baby blues, já tem toda aquela condição que muda
a mulher passa a ter um sono polifásico junto com o bebê. E às vezes a rede de cuidado fala, a rede de apoio, quem cuida ali, né, daquele bebê e que está ajudando aquela mulher, às vezes fala, mas você dormiu, de dia você cochilou. Aquele cochilo, ele não tem as propriedades de um sono noturno. O sono da mulher está fragmentado. Exatamente. Então, essa noção é muito importante para quem está perto dessa puérpera. É importante que ela já tenha uma gestação com um pouquinho mais de cuidado, porque existem coisas, por exemplo, o aumento do volume abdominal pode diminuir também o volume pulmonar e isso causar, inclusive, maior prevalência de apneia do sono em gestantes. Na gravidez, que está associado a desfechos bem difíceis, viu? Isso, bem difíceis. Então, desde a gravidez, ter todo o cuidado, inclusive com ganho de peso, né? Que não tem a ver só com a estética, não é? Não, é saúde, gente. Quando eu falo assim, tranca a boca, gente, passa o zíper, vamos pra Nutri, vamos não sei o quê. Não é estético, não, gente. Porque o estético, ele é a ponta do iceberg. É o distúrbio mental que vem depois daquilo ali, a depressão, porque não está no corpo, mas vem a pressão alta, a diabetes, parto prematuro, né? Exato. Aí vem o pós-parto, que ela já não consegue dormir direito, porque a rede de apoio também não consegue acompanhar noturno, né? Sim. De fazer ela dormir, aquela mulher dormir. Aí quando dá 3 meses, a mulher está perguntando, ela não come direito, não dorme direito, não toma banho direito, sim, perde a dignidade. Aí com 3 meses o cabelo cai. Óbvio, você não dorme, não come, né? Não bebe água direito, porque todo mundo tá olhando o neném, né? Então, eu gosto de falar, assim, essas coisas assim, velho, parem de olhar o neném tá ótimo, tá? Vai olhar para aquela mulher, para aquele cara que tá ali também, entendeu? Se acabando para poder ali, os dois juntos ali, E o cara ainda fica também, muitas vezes, preocupado, porque o cara tá naquele ritmo de acordar, mas no outro dia ele tem que pegar o carro de manhã para trabalhar. Então, exato. Tipo assim, se o cara não tem licença, se ele não tem como ter férias, velho, arranja alguém para dar uma ajuda no início da noite. Né? Pede a rede de apoio que fique ali até as 9, 10 horas da noite para vocês ali emendarem o sono e depois vocês irem fazendo o restante. E eu achei muito interessante, tá? Que você trouxe isso do sono da manhã não ser o mesmo do sono da noite, porque tem muito esse dito, né? Durma quando o seu bebê for dormir. E bebês dormem o quê? 16 horas por dia, né? Vai ser nascido? Exato. 16 a 18 abençoados, 18 até 20, quem sabe? Mas enfim, aquele sono que você vai cochilar, claro que vai acalmar, vai repousar. Mas não tem, gente, os mesmos benefícios de uma noite bem dormida. Então, sempre que possível, claro, eu sei que eu estou falando para uma população privilegiada que tem condições de rede de apoio, não é a realidade de todo mundo. Mas se for a sua possibilidade, busque rede de apoio, pelo menos uma noite de sono na semana, e você consiga repousar o seu jet lag, né? Esse jet lag do puérpero vai ser importante. Então, sigam as dicas aí de doutora Thaís, doutora Triana, porque realmente... E as suas também, porque, velho, envelhece a gente. Não é envelhecer, eu tô falando do físico, não. É envelhecer a cabeça mesmo. A gente fica esquecida. Ai, Drica, tô esquecida. Mas você tá dormindo? Lactonta, né? Lactonta. É ou sonâmbula. Eu digo assim, né? Que o cérebro escorre pelo peito, entendeu? E mesmo que não amamenta, porque você não amamenta no peito, mas você tá acordando para dar mamadeira. Então, gente, é duro. Aí diz assim, ai, Drica, mas eu tô esquecida. Eu falei, claro. Ou você arranja alguém para tirar, assim, um tempinho do seu sono, né? E dividir essa noite aí para você dormir um pouquinho mais. Ou não vai dar certo. Não vai dar certo. E que bom que isso é uma fase que, né, vem e passa. Mas quando a gente está falando de idoso, por exemplo, o idoso tem esse costume de dormir ao longo do dia e não dormir à noite, né? Como é que a gente pode orientar essa pessoa idosa, acima de 60, 70, 80 anos de idade, para ela ter uma melhor qualidade de sono e, como eu disse antes, diminuir as chances de demência, diminuir as complicações de não ter uma noite bem dormida? Perfeito. Tocando só, dando uma ênfase grande a essa questão da demência, foi um prêmio Nobel que descobriu, inclusive, que existe um sistema de depuração das células neuronais, que é o sistema linfático, e que acontece à noite. Então, privação de sono pode sim repercutir em demência, doenças neurodegenerativas. Em relação aos idosos, o que é que ocorre? Você falou que às vezes o idoso passa o dia cochilando. Isso não é benéfico. Fora que às vezes o idoso ele fica muito em casa. Então ele é um aposentado que não sai, não vê a luz solar. E ele fala que ele está com insônia, mas na verdade não é insônia. Ele não está conseguindo dormir porque ele passou o dia cochilando em frente à televisão e ele não regulou o sistema circadiano dele com a exposição ao sol.
E o idoso, ele tem realmente um avanço de fase, ou seja, ele tende a acordar mais cedo. Vocês veem isso, né, nos seus pacientes. Sim. O que ocorre é que, às vezes, esse idoso que acorda cedo e está disposto, porque ele realmente tem algo biológico que é um avanço de fase, ele vai fazer atividade física naquele horário de manhã, tá? Então, ele está tendo exposição ao sol de manhã. E ele vai perpetuar esse acordar cedo, porque a melatonina está sendo secretada conforme aquele horário de exposição ao sol. Então, o que a gente recomenda é que, para um idoso, por exemplo, seja interessante ir se expor ao sol e fazer uma atividade, por exemplo, ao ar livre, mas no final da tarde. Para ele conseguir não estar acordado tão cedo. Às vezes o paciente fala, 3 horas da manhã eu já estou acordado, tá? Então, a gente tem que verificar o entorno desse idoso, por exemplo, que fica na televisão, aí cochila. Então, assim, o cochilo, ele é bom, ele está indicado. A literatura indica um cochilo até 30, 40 minutos. Mais do que isso, mostra-se que pode atrapalhar o sono noturno. A siesta, né? A siesta é algo que é cultural, mas que pode sim trazer um benefício. O indivíduo fica mais alerta depois de uma siesta. Existe sim uma sonolência pós-prandial, está explicada. Mas isso não pode se alongar. A gente não pode passar 2 horas dormindo. Vai ter uma repercussão no sono noturno. Então, gente, eu acho que o alerta que fica é assim, preste atenção na sua qualidade de sono, porque isso com certeza vai repercutir em todos os âmbitos da sua saúde, bem-estar físico, emocional e espírito, como a gente fala aqui, né? Então, roncar é comum, mas não é normal. Ter sonolência diurna é comum, para algumas até mais, mas também não é normal. Dá para sim melhorar a sua qualidade de sono, seguindo orientações simples e, muito importante, rotina e higiene do sono. Tá, a gente acha... Vamos fechar só com o queima-roupa pra gente... Primeiro, dormir demais faz mal? Então, eu falei para vocês de variabilidade no cronotipo, variabilidade de tempo de sono, mas existem pessoas mesmo que são grandes dormidores. Então, tem grandes dormidores e tem dormidores pequenos também. Então, nem sempre dormir... O que é grande dormidor? É uma pessoa que dorme além das 10 horas, por exemplo, que precisa efetivamente disso para ter alerta no dia seguinte, para estar disposto. Enviacar. E para dormir bem, só remédio? Muito pelo contrário, Adriana, né? Os estudiosos de sono hoje, eles driblam ao máximo ao medicamento, tá? Então, existem diversas outras questões que precisam ser vistas no indivíduo e terapias disponíveis para melhorar o sono e fugir dos medicamentos. Infelizmente, não existem medicamentos 100% seguros ainda. Então, é importante que exista um indivíduo ali assistido por um médico que tenha essa compreensão holística mesmo do problema de sono, para que não fique só na receita médica. Gente, o remédio, ele é a ponta do sistema, né? Nem tudo na medicina, e falo medicina como cuidado de saúde, vai ser remédio. Claro que tem pessoas que precisam, mas isso não pode ser como atualmente, que parece uma jujuba. É uma jujuba, você pegou ali um negocinho aqui, né? Você falou aqui dos remédios, eu lembrei de um livro muito engraçado, vai recomendar. Meu Ano de Descanso e Relaxamento. Que é uma história fictícia de uma mulher, uma nova-iorquina, que decide que vai passar um ano dormindo. Ela não quer mais saber de viver. Cansou, tipo assim, buguei, deixo aqui encerrar a minha vida até então. Hibernar. E aí, ano que vem, eu vejo como é que fica. Aí ela vai no psiquiatra, doida, fica prescrevendo remédio em cima dela. E aí, já consigo dormir? Não. Então, tome mais um. Já consigo dormir? Não. Tome mais um. No final das contas, ela tá tomando vários remédios. E fazendo aquele negócio de, tipo, tomar um remédio, aí manda mensagem, não lembro o que fez. Velho, o livro é uma comédia. É uma comédia meio sombria, tá? Pra não vá esperando... Sorrisos. Na verdade, é pra uma reflexão. É pra uma reflexão. O final é maravilhoso. É uma reflexão. E é um livro muito interessante que fala justamente disso, né? De você se medicalizar para poder conseguir dormir. E a medicação, né, é muito diferente do que os remédios. Vejam o desfecho de Michael Jackson, né? Viciado em Propofol. Então, é por aí. A história é essa. E aí, quando você fala de livro, Duda, eu trouxe para vocês um livro que eu conheci recentemente. É uma excelente síntese da biologia, da medicina do sono. Eu creio que vocês vão ter um benefício, e suas pacientes e seus pacientes também. Porque abordar o sono é algo premente para um profissional de saúde.
investigar isso, tocar nesse assunto, trazer isso para a consulta, é algo que a gente precisa de verdade. Eu amei. Veio muito a calhar para a insônia que fica buscando todos os dias, meu Deus. E aí vamos para o último. Queima-roupa. Queima-roupa. O último queima-roupa, para fechar. Então, como se organizar para dormir bem? Bom, você falou o termo organizar. É isso aí. A gente tem que se organizar, porque se a gente deixar todas as demandas do dia a dia, a gente se atropela e negligencia o sono. Então, é uma organização mesmo, é um ritual, é um dormir, é um se alimentar leve, é tentar trazer uma luminosidade menor para o ambiente e ir para o leito apenas na hora de dormir, como você mesma falou, Adriana. O leito é sexo e sono, tá? Então, E lembrando que a falta de sono reduz a libido, viu, mulherada? Exatamente. E por falar em mulherada, existe uma pesquisadora na Universidade de Chicago que ela fez um estudo de dosagem de testosterona com homens privados de sono durante uma semana, e homens não privados de sono. E a testosterona dos homens privados de sono, ela teve índices muito menores do que os indivíduos que estavam dormindo tranquilamente. Então, a gente sabe que a libido, a disfunção erétil... Todo mundo, gente. Todo mundo dormindo para no outro dia, mandar ver. Trazer mais pacientes para Adriana. Claro, gente. Exatamente. Thay, muito obrigada. Obrigada a Muito obrigada. você. Eu vou dizer aqui, a gente, Matthew Walker, Porque Nós Dormimos. A nova ciência do sono e do sonho. E você já disse que tem uma dedicada. Maravilhosa. É que eu não vou ler em voz alta, não, viu? Nem eu. E meu também é diferente, viu, gente? Exatamente. Obrigada. Muito obrigada. Nosso ouvintes, eles podem te encontrar. Pois é. Nosso Instagram. Pois é. Meu Instagram, ele não é muito explorado, porque eu ainda sou um pouco avessa à rede social, devido a estar imersa na ciência do sono. E a gente sabe o quanto as redes sociais e as telas são maléficas. Mas o @ é Thay Iglesias, né? Se precisarem de alguma ajuda, algum auxílio, distúrbios de sono, ronco, os distúrbios respiratórios, eu consigo manejar. E se precisarem de indicação de médico do sono também, eu posso assistir, posso ajudar. Muito obrigada, agradeço demais por estar com vocês. Uma honra imensa. Pela consulta, né? Honrada somos nós. Uma honra imensa. E assim, acredito muito na educação em saúde. E eu sei que vocês são disseminadoras. Então é por isso que eu estou aqui. Obrigada. Tá? Muito obrigada. Nós agradecemos, assim, de coração, pela consulta gratuita. Obrigada, viu, gente? Aproveita que foi uma consulta gratuita. E sigam a gente nas redes sociais, tá? Estamos lá no Instagram, no TikTok, no Spotify. Deixe seus comentários. YouTube. O que vocês acharam do episódio. Se ficou alguma dúvida, tá? A gente tenta responder todos os comentários que vocês deixam. E lembrem-se, mulheres, vocês podem tudo. Até o próximo episódio. Até mais. E este foi o episódio de hoje. O que mais você gostaria de ouvir? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal para que esta página atinja ainda mais mulheres incríveis como você. E se estiver ouvindo no Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até semana que vem!